A luz da manhã de uma terça-feira de novembro vazava pelas imensas janelas, impecáveis até o delírio, da concessionária Mercedes-Benz da Avenida Faria Lima. Em São Paulo, a opulência não era sussurrada, era gritada em cada metro quadrado. Aquele não era apenas um ponto de venda, era um santuário, um templo de aço alemão e couro da mais fina curtume, onde os carros de alta gama eram venerados como ídolos. O ar, perfeitamente climatizado, cheirava a couro novo, café gourmet e ambição. Perto do balcão de mármore de Carrara, ao lado de uma máquina de café que custava o preço de um carro popular, 3 mulheres em trajes de grife e saltos agulha riam com a leveza que só o sucesso e um bônus próximo permitem. Elas eram a vanguarda da venda de luxo, a elite da agência. Marcela Guimarães, a diretora de vendas de 45 anos, mantinha um sorriso permanente e tenso, o de alguém que lutou por seu posto e olha com desdém para quem não o merece. Seu tailleur cor pérola era impecável. Ximena Bastos, a vendedora sênior, de 32 anos, era a mais sagaz e sarcástica. Acabara de narrar uma piada sobre um cliente que tentava pechinchar o preço de um classe S, e sua risada, seca e ressonante, dominava o canto. Sofia Meirelles, a mais jovem, com 28 anos, estava em treinamento, mas já havia adotado a pose de suas mentoras. Era bela, ambiciosa, e ria de tudo o que Marcela e Ximena diziam, temendo que seu silêncio fosse interpretado como ignorância. "Juro por Deus, Marcela", dizia Ximena, "o sujeito queria pagar com um cheque de uma cooperativa de crédito. Uma cooperativa. Eu disse a ele que o café só era servido para clientes de verdade." Marcela riu, saboreando seu expresso. "Esse é o filtro, Ximena. Se não vestem à parte, não tenho dinheiro. E se tenho dinheiro, sabem disso. É Faria Lima, não uma feira popular no Brás." Justo nesse instante, o tilintar da porta de vidro, ao se abrir, estancou as risadas e a respiração das 3. A discórdia havia entrado no templo. O homem que se arrastava, mais do que caminhava, cheirava a quilômetros. Cheirava a uma mistura densa de diesel velho, suor de esforço e a poeira que se cola à alma após centenas de quilômetros na estrada. Era um senhor de 72 anos, com uma barba branca e mal cuidada, que cobria grande parte do rosto curtido. Usava um boné de beisebol desfiado e manchado de óleo, uma jaqueta de trabalho azul marinho tão suja que parecia ter sido usada como pano de motor, e calças jeans remendadas com retalhos de camuflagem. Cruzava o hall arrastando uma mochila militar gasta, pesada, que o fazia inclinar-se. Seu Antônio da Silva vinha de uma viagem de entrega pessoal para Belo Horizonte. Havia passado a noite na cabine de um de seus velhos caminhões, e ao passar pela Faria Lima de volta para seu escritório, sentira um impulso. Vira a reluzente placa da Mercedes-Benz e, com a determinação de 50 anos de trabalho duro, decidira entrar. Antônio se aproximou do balcão da recepção, ignorando os olhares gélidos que o perfuravam. Sua voz tranquila e profunda quebrou o silêncio carregado de julgamento. "Bom dia", disse ofegante, mas com dignidade intacta. "Alguém pode me atender? Estou interessado nos caminhões, os Actros." As 3 vendedoras se entreolharam. Marcela ergueu uma sobrancelha e fez um gesto imperceptível para Sofia. Sofia, sentindo-se obrigada, aproximou-se do balcão com uma careta de nojo mal disfarçada. O cheiro de diesel e graxa era forte. "Sim, senhor?" perguntou Sofia, com um tom melífluo e condescendente. "Está procurando a seção de caminhões? Para qual tipo de unidade o senhor requer informação?" Antônio se apoiou no balcão. "Eu quero os Actros, os caminhões tratores novos de cabine grande. Estou pensando em comprar 5, talvez 6. Pago à vista, entrega o mais rápido possível." A resposta ressoou com uma audácia tão grande no silêncio que Marcela e Ximena não puderam se conter. As 3 vendedoras caíram na gargalhada. Uma risada estridente e incontrolável que as obrigou a cobrir a boca, como se a piada fosse boa demais para a alta sociedade. "5, o senhor diz?" conseguiu dizer Ximena em meio aos risos, enquanto Marcela enxugava uma lágrima do canto do olho. "Desculpe, senhor, é que o entusiasmo,
O senhor tem certeza de que não se confundiu de filial? Talvez esteja procurando uma agência de usados na Marginal Tietê que se ajuste mais a... Você sabe, a sua frota. Sofia, seguindo a zombaria de suas mentoras, soltou uma risadinha nervosa e pegou um folheto de carros seminovos de uma gaveta. Olhe, aqui temos alguns carros usados que poderiam ser mais úteis. Antônio, sem se abalar com a zombaria aberta, nem com o insulto evidente, se endireitou. Havia visto essa arrogância incontáveis vezes em 50 anos, e doía-lhe a alma vê-la em gente tão jovem. Lentamente, meteu a mão no bolso interno de sua jaqueta manchada. De lá tirou uma carteira de couro velha, amassada e desgastada. Marcela, recuperando a compostura, aproximou-se com autoridade. Olhe, senhor, valorizamos seu interesse, mas esta é uma concessionária que lida com volumes muito altos. Sugiro que... Ela fez uma pausa, buscando a palavra menos ofensiva. Que se retire, por favor. Estamos prestes a receber um cliente importante. Antônio ignorou Marcela. Abriu a carteira e de um compartimento secreto tirou um cartão de crédito. Não era dourado nem platina. Era preto. Um pedaço de plástico sóbrio que gritava poder absoluto. Estendeu-o para Sofia, que o pegou de má vontade, ainda sorrindo com suficiência. Tome. Pode verificar o limite. E se quiser meu nome, é Antônio da Silva. Me procure no Google, se quiser. Diga à sua chefe que se vou gastar quase 4 milhões de reais, mereço um pouco de respeito. Sofia olhou o verso do cartão com desinteresse e depois seu olhar se fixou na frente. O plástico preto, sem taja magnética visível, portava em letras prateadas a inscrição Transportadora da Silva S.A. Abaixo, o nome Antônio da Silva, presidente. E o logotipo de um banco de investimento de alcance global, o tipo de banco que só lida com capitais de 8 dígitos. A risada de Sofia morreu na garganta. Seu rosto, em um instante, perdeu toda a cor, e seus olhos se arregalaram ao se dar conta da magnitude do erro que acabavam de cometer. O homem a quem haviam acabado de chamar de maltrapilho e louco era o dono de um dos maiores e mais rentáveis impérios de transporte do Sudeste, com uma frota que superava a centena de veículos e um patrimônio pessoal estimado em 40 milhões de dólares. Sofia soltou o cartão como se queimasse, e este caiu suavemente sobre o balcão de mármore. O pequeno som do plástico contra a pedra ressoou como um tiro. Marcela e Ximena, ao verem a expressão de terror paralisante no rosto de Sofia, se aproximaram de súbito. Viram o nome. Viram a empresa. Transportadora da Silva S.A. A cor se esvaiu de seus rostos. Marcela, a diretora de vendas, sentiu um vazio gélido no estômago. Ela sabia quem era seu Antônio da Silva. Sabia de sua reputação. Sabia que seus caminhões se moviam por todo o país. E elas tinham acabado de humilhá-lo. Antônio recolheu seu cartão e o guardou com a mesma lentidão e calma com que o havia tirado. Eu lhes dei a chance, disse seu Antônio com voz tranquila, sem nunca elevá-la. Seu tom contrastava dolorosamente com o pânico que se apossava das mulheres. Eu lhes dei a chance de fechar a melhor venda da semana, talvez do mês. A comissão de 6 actros, unidades novas, pagamento à vista, teria sido um dia de festa para vocês. Fez uma pausa, olhando para cada uma. Marcela, pálida e com o lábio tremendo. Ximena, que já não ria, com a boca ligeiramente aberta em um gesto de espanto mudo. E Sofia, com os olhos cheios de lágrimas de vergonha e medo. Mas vocês escolheram outra coisa. Escolheram julgar um livro pela capa. Escolheram a arrogância em vez do profissionalismo. Meu dinheiro vale o mesmo que o de um empresário com um terno de Milão, sabiam? A diferença é que meu respeito não se compra com um terno. Ajustou o boné, ignorando a tentativa balbuciante de Marcela de falar. Vou levar meu negócio para outro lugar, onde eu seja tratado como um ser humano. Uma lição que nunca esqueçam, moças. O verdadeiro luxo, o que perdura, está no caráter, não na roupa que se usa. Antônio da Silva virou-se sobre os calcanhares. O cheiro de diesel se desvaneceu lentamente enquanto ele cruzava o piso de mármore. A pesada porta se fechou atrás dele com um baque surdo, que ressoou no silêncio mortal da agência. As 3 mulheres ficaram imóveis, olhando para o espaço vazio. O Actros,
O negócio de 4 milhões de reais tinha ido embora. E tinha ido embora por culpa delas. O pânico não era mais incipiente. Era um arrepio gelado e paralisante que lhes anunciava o princípio do fim. Marcela foi a primeira a reagir. Maldita seja! Marcela, você tem que ligar para ele, agora, antes que... Ximena gritou. Mas era tarde demais. O profano tinha abandonado o templo e levaria consigo a bênção e uma lição que a prestigiosa Avenida Faria Lima jamais esqueceria. A crise de reputação e a lição empresarial. O silêncio na concessionária da Faria Lima era tão denso que quase se podia mastigar. Cheirava a ruína. Marcela Guimarães, a diretora de vendas, estava paralisada. Sua mente, acostumada às estratégias de alto nível e à gestão impecável, era agora um turbilhão de pânico. Transportadora da Silva S.A. O nome martelava em sua cabeça. Ela sabia pelas revistas especializadas do setor e pelos burburinhos entre concorrentes que seu Antônio era uma lenda do transporte. Um homem que havia começado dormindo debaixo do caminhão e que, aos 72 anos, se tornara um titã que movia mercadorias por meio país. Marcela, faça alguma coisa! Ximena sussurrou com a voz rouca, a histeria à beira da explosão. Você tem que ligar para ele, buscar o número, o que for. Podemos dizer que foi um mal-entendido, que a novata em treinamento... Marcela levantou uma mão trêmula, silenciando-a. Seus olhos, antes cheios de julgamento, agora refletiam um desespero gelado. Não há número, Ximena. Um homem desse calibre não volta quando é enxotado. O que fizemos foi uma idiotice monumental. Ele nos testou e perdemos. Perdemos 4 milhões de reais para começar. Sofia Meirelles, a mais jovem, estava de pé junto ao balcão com o rosto encharcado de lágrimas silenciosas. Havia visto o cartão. Havia sentido o peso da humilhação que haviam infligido. Para ela, não era só uma venda perdida. Era a prova de que o cinismo que havia adotado de suas mentoras não era um escudo, mas uma bomba relógio. Eu sinto muito, Marcela. Eu ri. Calha a boca, Sofia, sibilou Marcela, sua voz apenas um sussurro venenoso. Você começou a zombaria. Todas nós fizemos, mas foi você quem se aproximou. Agora as três vamos engolir isso, e é bom que nenhuma palavra saia daqui até que eu fale com o dono. Isso não pode ser descoberto. Não pode ser descoberto. Enquanto o medo, a negação e a culpa se instalavam como parasitas na agência da Faria Lima, seu Antônio da Silva já havia deixado para trás a pompa estéril do primeiro mundo. Dirigia em sua velha caminhonete picape, que cheirava a esforço e gasolina, rumo ao norte, para a região de Guarulhos, ABC Paulista. A área de Guarulhos não tinha o glamour da Avenida Faria Lima. Ali, o luxo não se media em mármore, mas na eficiência do movimento. As avenidas estavam cheias de tráfego pesado, o ar cheirava a borracha queimada e esforço produtivo. Era o coração logístico da grande São Paulo, o território onde seu negócio e sua vida tinham fincado raízes. Antônio parou sua picape em frente à concessionária de veículos comerciais da Mercedes-Benz, um edifício mais funcional e menos ostentoso que o da Faria Lima. Ao entrar, notou de imediato a diferença. Não havia a frieza de uma galeria de arte, havia barulho, havia mecânicos com uniformes limpos mas manchados de graxa, e havia caminhões. Muitos caminhões, imponentes e prontos para trabalhar. Aproximou-se de uma mesa de vendas que não era de mármore, mas de laminado resistente. Após esperar apenas 1 minuto, um jovem se aproximou. Miguel Oliveira tinha uns 20 e poucos anos. Usava uma camisa polo institucional limpa e impecável. Ao ver Antônio com sua roupa de estrada, sua barba por fazer e seu boné gasto, Miguel não mostrou nenhum vestígio de julgamento. Apenas viu um cliente. Bom dia, senhor, disse Miguel com um sorriso genuíno e profissional. Em que posso ajudar? Meu nome é Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel, respondeu seu Antônio, sentindo um alívio físico pela ausência de escrutínio. Sou Antônio da Silva. Venho da estrada. Desculpe a roupa, mas estou procurando unidades. Quero informação sobre o Actros. Quero comprar 6 unidades novas
Caminhões-tratores com cabine-leito imediatamente. Miguel não pestanejou. 6 caminhões era uma venda enorme, uma frota considerável. Em vez de interrogar Antônio sobre sua capacidade de pagamento ou olhá-lo com desconfiança, Miguel concentrou-se na tarefa. Pegou um bloco de notas e se inclinou atento. Claro que sim, seu Antônio. Excelente escolha. O Actros é uma maravilha. Sobretudo o modelo com a tecnologia MirrorCam. O senhor quer para carga seca ou alguma aplicação especializada como quinta roda? Que configuração de motor está buscando para suas rotas? Durante as 2 horas seguintes, não se falou de dinheiro, mas de trabalho. Antônio expôs suas necessidades. 6 caminhões para suas rotas principais do sul. Modelos Actros 2551 LS com cabine Gigaspace, os mais potentes, com o pacote de segurança completo. Miguel anotou cada detalhe. Perguntou sobre o tipo de reboque que usaria, a capacidade de carga, os requisitos de manutenção. Sua abordagem era consultiva, tratando Antônio não como um mendigo, mas como um colega empresário do transporte. Explicou a logística de emplacamento e a vantagem da garantia estendida para frotas grandes. Finalmente, seu Antônio sorriu. Tirou a mesma carteira velha e o mesmo cartão preto que havia aterrorizado as 3 vendedoras da Faria Lima. Muito bem, Miguel. Gosto do seu jeito de trabalhar. Profissional sem tanto circo. O que eu tenho em frota são 120 caminhões, e os 6 que eu preciso têm que sair já, se possível, nesta semana. Eu já fiz a cotação com outro distribuidor, então só me diga o número final para 6 unidades Actros 2651 LS. O negócio foi limpo, rápido e direto. Miguel, sentindo que estava prestes a fechar a maior venda de sua jovem carreira, manteve a calma. Seu Antônio, com o desconto de frota que podemos aplicar, o investimento total é de 8 milhões de reais. Como o senhor pede entrega imediata de 6 unidades que temos no pátio, se me permite, preciso de um adiantamento de 50% para iniciar o processo de faturamento e seguro. Seriam 4 milhões de reais, seu Antônio. Antônio assentiu. Perfeito. Pago com cartão empresarial, Miguel. Transação bancária de alto fluxo. E me faça um favor. O que o senhor ordenar? Ligue para o encarregado de logística e coordene a transferência dos meus 6 motoristas para buscarem as unidades assim que estiverem emplacadas e prontas. Eu lhe envio por e-mail todos os dados fiscais da transportadora da Silva S.A., meu CNPJ, meu CPF, tudo. Mas preciso de um compromisso da sua gerência de que estes 6 Actros sairão para rodar no máximo até sexta-feira, às 10 da manhã. Tenho urgência. Às 11h45, Miguel Oliveira voltou com um sorriso que não cabia em seu rosto. Trazia a máquina de cartão na mão e a fatura proforma na outra. O pagamento de 4 milhões de reais havia passado sem problemas. 4 milhões de reais à vista, para um homem em uma jaqueta suja. Seu Antônio, disse Miguel, estendendo a mão com um respeito imenso. O compromisso está feito. Na sexta-feira, às 10 da manhã, seus 6 Actros estarão prontos em nosso pátio para que seus motoristas os levem. Foi uma honra atendê-lo. A honra é minha, Miguel, respondeu Antônio, apertando a mão do jovem com uma firmeza surpreendente para sua idade. Você sabe o que é respeito, e isso vale mais do que qualquer terno. Enquanto Antônio voltava para seu escritório em São Bernardo do Campo, a agência de Guarulhos celebrava a mega venda do ano. Ao mesmo tempo, no mármore frio da Faria Lima, Marcela, Ximena e Sofia descobriam através de uma ligação nervosa de um contato no setor que a transportadora da Silva S.A. acabara de fechar uma compra milionária. Não de 5, mas de 6 Actros. A magnitude de seu erro não era mais uma possibilidade, mas uma realidade devastadora. E a pior parte ainda não havia chegado. O preço da arrogância é pago à vista. Seu Antônio da Silva não era um homem que buscava vingança, mas era um homem que exigia respeito e, acima de tudo, que ensinava lições. Ao chegar ao seu escritório em São Bernardo, um complexo industrial funcional e eficiente, tirou seu boné manchado e sentou-se em sua grande mesa de madeira robusta.
Não trocou de roupa. A graxa e o diesel eram o uniforme de batalha. Eram 3:30 da tarde quando começou sua campanha. Uma operação cirúrgica projetada não para destruir, mas para educar através da dor. A primeira a sentir o golpe foi a agência da Faria Lima. Álvaro Toledo, o proprietário da concessionária da Faria Lima, estava em uma reunião de planejamento de fim de ano quando seu telefone vibrou com uma urgência incomum. Era sua secretária, com a voz embargada. Após atender a ligação em particular, a notícia o atingiu como um soco. 4 milhões de reais, Álvaro. 4 milhões. A frota inteira da transportadora da Silva foi para Guarulhos porque a Marcela, a Ximena e a Novata o enxotaram por causa da roupa dele, guinchou o sócio de Álvaro. Álvaro Toledo, um empresário de 50 anos habituado à sofisticação, sentiu um terror frio. Conhecia seu Antônio de reputação e sabia que a base de clientes de sua agência incluía muitos empresários que aspiravam à dignidade de Antônio. E o que a Marcela fez? Rugiu Álvaro. Nada. Está em choque. Diz que tentou ligar, mas já era tarde demais. O pagamento já foi feito em Guarulhos. A fúria de Álvaro se transformou em uma ansiedade vertiginosa. Isso não era apenas uma venda perdida. Era uma crise de reputação no setor de luxo, um veneno que corria rápido na elite paulistana. Enquanto Álvaro tentava desesperadamente contatar Antônio, seu Antônio já havia ativado sua rede de contatos. De sua mesa, Antônio fez 3 ligações-chave. A primeira foi para seu Fernando Oliveira, dono de uma das maiores cimenteiras do país e cliente da Mercedes-Benz. A segunda, para o cabeça de um importante holding de bebidas e logística. A terceira, para a presidência da Associação Nacional do Transporte de Cargas, ATC. Fernando, quanto custaria para você não comprar seus próximos 10 caminhões da agência da Faria Lima? Perguntou Antônio com sua voz tranquila. Me enxotaram de lá. Disseram que eu era para a Marginal Tietê. Não foi por negócio, Fernando. Foi por puro desprezo. Eu lhes dei a venda da vida deles e eles cuspiram na minha cara. Me trataram como a um mendigo. A resposta foi unânime. No mundo do transporte, o respeito era a moeda mais valiosa. O rumor se espalhou como fogo. Em um lapso de 4 horas, a agência da Faria Lima recebeu o cancelamento de 3 pedidos importantes de frotas, que somavam mais de 5 milhões de reais em vendas projetadas. Os e-mails dos clientes eram secos e cortantes. Cancelamento por motivos éticos. Mas o golpe final veio de um lugar inesperado. O mundo digital. Uma testemunha, uma mulher na área de recepção que esperava pelo serviço de seu classe C, havia gravado parte do incidente na Faria Lima. O vídeo, gravado com um celular, mostrava as 3 vendedoras rindo desdenhosamente enquanto seu Antônio, o homem sujo, tirava seu cartão preto. O rosto pálido e aterrorizado de Sofia ao ler a identidade e a retirada silenciosa, mas digna de Antônio, eram o clímax perfeito. A testemunha subiu o vídeo às 5 da tarde com um título simples: A lição da Silva. Assim se despreza um milionário na Faria Lima. O vídeo se tornou viral no Brasil em menos de 1 hora. A hashtag Nire Vergonha Mercedes BR disparou para a tendência número 1 no X, antigo Twitter, e TikTok. Os comentários choviam, críticas à superficialidade paulistana, elogios à humildade de seu Antônio e ameaças explícitas de boicote à concessionária da Faria Lima. A marca Mercedes-Benz estava sendo arrastada para uma crise de imagem. Às 6h40 da tarde, a notícia havia escalado até os escritórios corporativos na sede regional. Dr. Ricardo Azevedo, diretor regional da Mercedes-Benz para a América Latina, um homem temido por sua eficiência e sua margem nula de erro, tomou o primeiro voo disponível e aterrissou em São Paulo às 9 da manhã do dia seguinte. Não foi para seu escritório corporativo. Foi direto para a concessionária da Avenida Faria Lima. A agência já não tinha o ambiente jovial. Marcela, Ximena e Sofia estavam sentadas na sala de reuniões, pálidas, com os olhos inchados por insônia e ansiedade. Haviam visto o vídeo e sabiam que seus rostos eram agora o símbolo da arrogância empresarial. O Dr. Azevedo,
impecável em seu terno cinza escuro, entrou na sala, acompanhado por um silencioso Álvaro Toledo, o dono, cuja expressão era de resignação absoluta. Senhoritas, a voz do Dr. Azevedo era fria e desprovida de emoção. Ele não se sentou. Acabei de voar 14 horas. Perdemos 3 grandes pedidos. Perdemos milhões de reais em reputação em menos de 12 horas. E sou motivo de chacota para o meu conselho diretor. Tudo por 3 minutos de arrogância e falta de profissionalismo. Ele se concentrou em Marcela Guimarães, a diretora de vendas. Marcela, a senhora era a líder da equipe. Sua responsabilidade era a cultura da agência. A senhora falhou. Sua posição aqui termina hoje, com efeito imediato. Está demitida. Marcela levou as mãos à boca. Não era só a perda do emprego, mas o estigma que a seguiria. Tentou balbuciar uma defesa, mas o Dr. Azevedo levantou a mão. Em seguida, olhou para Ximena Bastos. Ximena, seus comentários foram gravados. Sua zombaria foi a mais cínica. A senhora não tem mais um lugar nesta companhia. Está dispensada do seu posto. Ximena desabou a chorar ruidosamente, sua carreira no luxo acabada. Finalmente, seu olhar recaiu sobre Sofia Meirelles. A jovem vendedora tremia. Sofia, a senhora é a mais nova. Seu erro foi seguir suas mentoras, mas sua risada faz parte do vídeo. Precisa refletir sobre o que significa o serviço ao cliente e o respeito. A senhora está suspensa do emprego e salário por 90 dias. Deve ganhar o direito de voltar a trabalhar para esta marca. Isto é uma crise. E vocês 3 são a cara dessa crise. O Dr. Azevedo saiu da sala tão rápido quanto havia entrado, deixando as 3 mulheres diante de um futuro destruído. Marcela, sem seu posto e com sua reputação em frangalhos. Ximena, desempregada e marcada. E Sofia, com o peso da vergonha e o tempo para enfrentar seus erros. O custo da arrogância havia sido pago à vista e a lição da Silva apenas tinha começado a ser ensinada no mundo empresarial brasileiro. O legado da caridade e o caminho da redenção. A lição da Silva tinha abalado os alicerces da superficialidade na Avenida Faria Lima, mas seu Antônio não tinha terminado. Seu objetivo nunca foi a simples vingança, mas provocar uma mudança profunda, uma educação dolorosa, mas necessária. De seu escritório, Antônio supervisionava a chegada de seus 6 novos Actros, reluzentes e prontos para dominar as estradas. No entanto, sua mente estava em algo maior que os negócios. A memória de sua esposa, Dona Carmen. Ela sempre lhe dissera que a verdadeira riqueza era a que se compartilhava, não a que se acumulava. Uma semana após o incidente, Antônio fez um anúncio que monopolizou as manchetes do setor. A criação da Bolsa Carmen. Minha esposa, declarou Antônio em uma sóbria coletiva de imprensa. Foi minha sócia, meu motor e a única pessoa que acreditou neste sonho quando só tínhamos R$300 e um caminhão velho. Ela nunca julgou ninguém pela roupa nem pela origem. Por isso, com o lucro desta semana, estou criando a Bolsa Carmen, com um fundo anual de R$500 mil. A bolsa não era destinada aos filhos de outros transportadores ou a pessoas com facilidades. Era dirigida a jovens de baixa renda que demonstrassem caráter e tivessem o sonho de trabalhar na indústria do transporte e da logística, seja como motoristas, mecânicos ou administradores de frotas. A única condição que Antônio impôs era inegociável e se tornou o slogan do fundo: jamais julgarás ninguém pela aparência. Este ato de nobreza, contrastando com o escândalo da Faria Lima, cimentou a figura de seu Antônio da Silva, não só como um magnata, mas como um moralista do setor. A hashtag #FimdoVergonhaMercedesBR se transformou em Legado da Silva. Enquanto Antônio construía seu legado, Álvaro Toledo, o dono da concessionária da Faria Lima, enfrentava a ruína de sua reputação. Após a demissão de Marcela e Ximena e a suspensão de Sofia, Álvaro sabia que sua única opção era a humildade. Transcorreram 2 meses. Álvaro Toledo conseguiu finalmente uma reunião com seu Antônio em seu escritório em São Bernardo. Chegou sem terno de grife, com uma camisa simples e uma atitude de profunda contrição. Seu Antônio, disse Álvaro,
de pé em frente à mesa de madeira. Venho lhe oferecer uma desculpa que não mereço, mas que é sincera. O que aconteceu na minha agência foi um reflexo da soberba que permiti que se instalasse. Perdemos seu negócio, perdemos clientes e perdemos a dignidade. Antônio o escutou em silêncio, analisando o homem. Não é só o dinheiro, continuou Álvaro com a voz embargada. É a cultura que essas mulheres destruíram. Sei que o senhor não quer meu negócio, seu Antônio, mas peço que me permita emendar isso. Preciso da sua ajuda. Preciso que me ensine como se trabalha com respeito. Quero contratá-lo como consultor de cultura e liderança para minha agência. Não me importo com o custo. Só quero que sua lição permaneça, para que isso não volte a acontecer. Antônio assentiu lentamente. Álvaro, o verdadeiro castigo para elas não é o desemprego, é saber o que perderam. E o castigo para o senhor não é o dinheiro, é o trabalho que lhe resta por fazer. Aceito. Não preciso do seu dinheiro, Álvaro. Só quero que cada pessoa que entrar na sua agência, seja de chinelos ou de terno, seja tratada como se fosse o dono da transportadora da Silva. O acordo foi selado com um aperto de mãos. A agência da Faria Lima começou sua metamorfose, implementando novos protocolos de serviço que enfatizavam a humildade e a universalidade do respeito. A história pessoal de Sofia Meirelles era o último fio a ser atado. Durante sua suspensão de 90 dias, Sofia não tirou férias. Fez trabalho voluntário em um refeitório comunitário em Osasco. A vergonha e o medo a haviam obrigado a olhar para fora do espelho da Faria Lima. Havia visto pessoas que trabalhavam 20 horas por dia por salário mínimo e havia entendido a vacuidade de sua própria ambição. Um dia, Sofia recebeu uma ligação inesperada. Era seu Antônio. Sofia, disse ele, com a voz suave, sei que pagou um preço muito alto por um erro muito rápido. Sei que seu arrependimento é genuíno e sei que você não tem a culpa total da cultura que a envolveu. Marcela e Ximena escolheram o orgulho. Você escolheu a reflexão. Antônio lhe propôs um encontro. Viram-se não na Faria Lima, nem em São Bernardo, mas em um café discreto de Pinheiros. Álvaro Toledo me pediu para reformar a cultura da agência e eu aceitei, explicou Antônio. Mas preciso de alguém que administre a Bolsa Carmen. Não só para gerenciar o dinheiro, mas para inspirar esses jovens, para ser a prova viva de que a arrogância se paga e a mudança é possível. Preciso que lhes ensine a lição que você aprendeu da maneira mais dura. Sofia ficou sem ar. Era uma segunda chance, uma ponte de volta à dignidade, não ao luxo vazio. Seu Antônio, eu não sei o que dizer. Eu fui parte do problema. E por isso é parte da solução, Sofia. O erro maior que cometeu foi não me olhar nos olhos. Agora, sua missão será que nenhum bolsista da Bolsa Carmen cometa esse erro jamais. Aceita ser a coordenadora da Bolsa Carmen? As lágrimas correram pelo rosto de Sofia, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Aceitou sem hesitar. Deixaria os saltos e os tailleurs de grife por um trabalho de verdadeiro valor, transformando seu erro em uma missão de vida. Meses depois, a agência da Faria Lima havia se transformado. Seu Antônio, com seu boné e sua sabedoria, passeava ocasionalmente pelo showroom, e todos, desde o valet parking até o novo diretor, o cumprimentavam com um respeito que transcendia o medo. Miguel Oliveira, o jovem vendedor de Guarulhos, foi promovido e condecorado por seu profissionalismo. E Sofia Meirelles, a antiga vendedora, tornou-se a guardiã de um legado moral. A história de seu Antônio da Silva se gravou a ferro e fogo em São Paulo, um lembrete atemporal de que a verdadeira opulência não se mede em carros, mas no caráter, e que o respeito, no final do dia, é o direito fundamental de cada ser humano, quer vista seda ou graxa de motor.